Olá, pessoal. Bom, agora a gente já viu o que é filiação, quais são as suas características e quais são as suas consequências. Já sabe identificar essa filiação como uma relação jurídica, já sabe quais são os seus desdobramentos, os deveres imputáveis ao segurado, os deveres imputáveis à entidade gestora da Previdência Social e, portanto, a gente já sabe identificar a filiação como o pressuposto para que alguém diga: sou segurado da Previdência Social. Eu tenho a qualidade, eu ostento a qualidade de segurado da Previdência Social. Pois bem, então, depois de dominado o conceito de filiação, é importante que a gente faça uma visita a outro conceito importante, que é o conceito de inscrição do segurado no regime geral de previdência social. O que é inscrição? A inscrição corresponde a um ato de cadastramento formal de um segurado na esfera do regime geral de previdência social. Então, é algo que responde a um pressuposto, a uma exigência de identificação do segurado. Eu quero saber quem é esse trabalhador, o que ele faz, em que empresa ele trabalha, a que tira, qual é o tipo de relação jurídica que ele tem com aquela empresa, qual é a atividade profissional que ele exerce, qual é o valor salarial que ele ofere. Eu preciso, então, de uma inscrição, eu preciso de uma inclusão desse sujeito numa base de dados. Então, a inscrição corresponde ao ato pelo qual o INSS incorpora um determinado sujeito, uma determinada pessoa, na sua base oficial de dados, correspondente ao cadastramento dos seus segurados. Uma vez inscrito, o segurado passa a ter um número de identificação, um NIT, número de identificação do trabalhador. Então, quase sempre, quando você requer algum benefício ou serviço junto ao INSS, vão fazer uma busca, vão fazer uma verificação no seu NIT, no seu número cadastral. Você vira um número, você vira uma estatística. Então, eu tenho meu NIT, todos vocês tenham ou terão o seu número de identificação do trabalhador. E esse número é o mesmo número que já é atribuído ao PIS, à inscrição no PIS, no Programa de Inclusão Social, o PIS. Para quem é servidor, no PASEP. Bom, e de quem é a responsabilidade pela inscrição do trabalhador? Depende. Depende. Se você é empregado doméstico ou trabalhador avulso, você não precisa se preocupar com a sua inscrição. Você não precisa se preocupar. Por quê? Porque a responsabilidade pela inscrição é do empregador, ou no caso do trabalhador avulso, do intermediador do trabalho, que é o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. Então, vamos supor, eu, Igor, eu sou empregado de uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca mexi uma folha de papel, eu nunca mexi um lápis, eu nunca preenchi um formulário, nada, para me inscrever junto à Previdência Social como empregado dessa universidade. Por quê? Porque não é responsabilidade minha. Juridicamente, a responsabilidade pela inscrição dos seus empregados é do empregador, o que vale para o empregado comum e vale também para o empregado doméstico.
Ah, mas e se a empresa não inscrever o seu funcionário, o seu empregado? Ela está cometendo uma infração administrativa, punível com multa, se a sua conduta não for tipicamente subsumida a uma conduta criminalmente punida. Então, não estou nem cogitando sonegação fiscal, nem estou cogitando algum crime relacionado à escrituração previdenciária, e existem crimes contra a previdência social, mas isso é assunto do direito penal. Sob um ângulo administrativo, deixar a empresa de promover a inscrição dos seus empregados é uma infração administrativa punível com multa. Tá, e como é que a empresa faz a inscrição? É você que vai ser advogado de empresas, de empregadores, você vai ser consultor de empresas. Como é que você orienta? Como é que a empresa faz como é que ela cumpre o seu dever? Atualmente, essa comunicação feita pela empresa à Previdência Social, afirmando que o empregado João da Silva foi contratado como empregado recebendo salário tal, no dia tal. Essa comunicação atualmente é feita por um programa, um sistema eletrônico, que já é bem conhecido, o e-social. Até então, até pouco tempo atrás, essa inscrição era feita via 2 mecanismos de comunicação. A GFIP, que era a Guia de FGTS e Informações Previdenciárias, e também pela RAIS, R-A-I-S, que era o Relatório Anual de Informações Sociais, que a empresa era obrigada a encaminhar à Previdência Social anualmente. Então, atualmente, e a título de simplificação das coisas, a inscrição ela é viabilizada por meio do lançamento das informações patronais no e-social. E para os outros trabalhadores, Igor? E se eu não sou empregado? E se eu não sou empregado doméstico? E se eu não sou um estivador trabalhador avulso? E se eu sou um advogado autônomo? E se eu sou um dentista dono do meu próprio consultório? E se eu sou um psicólogo que tem lá o meu próprio consultório de atendimento, um médico autônomo? Quantos e quantos profissionais liberais a gente não tem, né? Um corretor autônomo de seguros. Nós vamos ficar com a nossa patotinha? Um advogado. De quem é a responsabilidade pela inscrição junto ao regime geral de previdência social de um advogado? Do próprio advogado. Dele. Então, em regra, a responsabilidade pela inscrição de um trabalhador autônomo, de um trabalhador qualificado como contribuinte individual, a gente ainda vai esmiuçar essa categoria, é do próprio trabalhador autônomo. Então, é o advogado, ele que tem que propiciar ao INSS o lançamento e o cadastro das suas informações pessoais e profissionais na base oficial de dados. Tá? Igor, e se o advogado não faz isso? E se o advogado se finge de morto? Porque se ele fizer isso, vai ter consequências práticas, né? Que se ele fizer isso, ele vai ser formalmente conhecido pelo INSS como um trabalhador. E aí, se o INSS o conhece, ele exige o cumprimento das obrigações que decorrem da filiação, especialmente o cumprimento do dever de recolher as contribuições previdenciárias. Então, tem um monte de advogados, médicos, dentistas, psicólogos, trabalhadores autônomos, aos montes, aos quilos, aos milhares, que preferem se fingir de morto, não promover sua inscrição junto ao INSS
para não ser alvo de cobrança de contribuições previdenciárias. Então, o que o sujeito está querendo, na verdade, é sonegar. É deixar de recolher o tributo decorrente do seu trabalho, a contribuição previdenciária. Ele quer sonegar, ele quer se esquivar, ele quer fugir do recolhimento dessas contribuições. Ele está praticando um ato ilícito que tem consequência e pode ter consequência penal, crime contra a ordem tributária. Ele está praticando um ilícito tributário e ele vai ser alvo de possível cobrança, lançamento, cobrança, exigibilidade do crédito tributário, inscrição em dívida ativa, execução fiscal, como mando figurino do direito tributário. Ele pode ser alvejado por essa sonegação, além do ilícito administrativo e da possível cobrança de multa administrativa. Qual é a única ressalva? A única ressalva é quando o trabalhador é autônomo, mas presta serviços à empresa ou a empresas, no plural. Por exemplo, eu tenho um amigo que é professor de artes marciais, professor de jiu-jitsu e de MMA, de vale tudo. Então, essa é a ocupação profissional dele. Ele faz disso seu ganha-pão, sua profissão. Ele é federado, ele é inscrito, ele é, enfim, reconhecido lá pela federação competente. E ele dá aula de jiu-jitsu. Só que ele dá aula de jiu-jitsu em 2 academias. Segunda, quarta e sexta na academia A. Terça, quinta e sábado de manhã na academia B. Então ele tem lá um contrato lá com a academia, ele não é empregado, mas ele, sei lá, arrenda lá o tatame, ele divide lucro com a academia, né, de matrícula e mensalidade dos alunos, como acontece com vários profissionais de educação física. Acontece muito com contadores, né? Tem contadores que trabalham por conta própria, mas tem contadores que prestam serviços a empresas. Bom, quando o trabalhador não é empregado, mas presta serviços a uma empresa, a Lei 10.666, no seu artigo 4º, desloca o dever, desloca a responsabilidade pela inscrição para a empresa, para a pessoa jurídica tomadora dos serviços. Então, é a empresa que tem esse contrato de prestação de serviços com o trabalhador autônomo que deve promover sua inscrição, reter a sua contribuição previdenciária e repassar a previdência social. Tá? Então, tem uma ressalva importante. Você vai ter que saber, caso a caso, de diferenciar, discernir o trabalhador autônomo, que é 100% por conta própria, que não presta serviços a nenhuma pessoa jurídica, do trabalhador autônomo, do contribuinte individual, que presta serviços em favor de uma pessoa jurídica tomadora dos seus serviços. Tá? Bom, na hora da inscrição, esse trabalhador autônomo vai ter que fazer prova do exercício da sua atividade profissional. Então, se você é médico, junta lá o seu CRM, junta o alvará de licenciamento de funcionamento do seu consultório médico, junta lá o contrato social, se você tiver um contrato de sociedade comercial, se você for empresário. Enfim, você faça a prova da sua atividade profissional autônoma e o INSS vai promover o seu cadastramento. E ao cadastramento corresponde esse conceito que a gente está estudando de inscrição. Em todos os casos, para a inscrição previdenciária ser bem sucedida, é necessário que o segurado tenha o seu CPF em estado regular. Então, o status do CPF, do cadastro de pessoa física do sujeito, junto à Receita Federal, deve estar regular. Tá? É isso. Eu acho que o que tinha de importante para falar está dito, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para falar do CNIS. Até a próxima. Até breve.